Fábio Sorge, Beca Surrada. Pessoal, ainda ontem, um dos alunos do nosso curso sobre o Tribunal do Júri, o advogado criminalista Dr. João Glitz, me perguntou, ele ia enfrentar uma sessão plenária, e me perguntou sobre a quesitação. Nos casos em que a defesa sustenta a tese da desclassificação para o homicídio culposo e ainda da desclassificação para a lesão corporal seguida de morte. Eu havia pesquisado a questão dessa quesitação no livro do professor Guilherme de Souza Nucci e confesso que a redação que lá eu encontrei não me pareceu a mais clara, não me pareceu a melhor possível. E aí também eu tinha feito um júri há algum tempo e me lembrei que o juiz fez a quesitação com base no livro mais antigo sobre júri, que é uma grande referência. Eu vou mostrar aqui para vocês a minha edição, que é o Júri, Teoria e Prática, né? Comentários de doutrina e interpretação judiciária, roteiros práticos, questionários e jurisprudência, dos professores Adriano Marrei, Alberto Silva Franco, Antônio Luiz Chaves Camargo e Rui Stocco. É esse livro aqui, ó. A minha edição é uma edição bem antiga, até onde eu sei a última edição desse livro saiu no ano de 2000, a minha edição é mais antiga, e eu adquiri logo que entrei no júri, porque esse livro era um livro muito utilizado e que formou, pela qualidade dos seus autores, a grande base do material que é usado sobre o Tribunal do Júri. Era um roteiro para que os magistrados atuassem, feito na época pelo que havia de melhor, pela excelência da magistratura. Então era um material muito bom. Foi e ainda é muito usado. Infelizmente, em razão da idade mais avançada dos autores, não foi feita uma atualização dele após a reforma de 2008. Então você tem ali muita coisa que ficou perdida. Mas para esses quesitos, que eram os que me interessavam, eu achei na questão dos questionários, né? Vocês podem ver, eu já mostrei aqui, a minha edição está um pouquinho velha. No começo eu tive que tomar um pouco de antialérgico para mexer nela, né? A minha já está mais velhinha a edição, mas agora eu já estou adaptado. E como é que se tratava disso, né? O homicídio doloso, eles sugerem a seguinte redação. Eu estou lendo a página 231. Assim age, então, a desclassificação do homicídio doloso para o homicídio culposo. Então, se a defesa houver pleiteado na contrariedade ao libelo, vejam, é antigo, né? Ou em plenário, as circunstâncias que desclassificam o homicídio para culposo, o juiz-presidente, após votar os quesitos comuns, primeiro e segundo, relativos ao fato principal, materialidade e autoria, e a letalidade ou tentativa, formulará quesito concernente à tese defensiva sustentado nesses termos. Assim agindo, o réu, aí o nome dele, somente por culpa deu causa ao resultado morte da vítima ou às lesões descritas no laudo de folhas em virtude de imprudência ou de negligência ou de imperícia com que procedeu, consistente em, e aí se descreve o procedimento do acusado. Esse quesito realmente me parece muito bom, porque permite que os jurados formulem o que a gente chama, né, da desclassificação, né, e aqui a desclassificação imprópria, porque ela já traz a desclassificação para o tipo culposo, vincula então o magistrado presidente. A desclassificação própria é quando simplesmente se desclassifica e o magistrado fica totalmente livre para julgar o tipo penal. E nos permite aqui que o jurado avalie em toda a sua dimensão, né, essa questão da desclassificação e como que ela deve ser formulada do homicídio doloso para o homicídio culposo. Então esse é o primeiro ponto que eu queria citar, né? Aí temos ainda a questão da desclassificação das lesões para lesões corporais seguidas de morte. Então se o réu, mesma coisa, se o réu na contrariedade ou em plenário alegar como defesa que pelo modo de agir não quiser o resultado morte, nem havia assumido o risco de produzi-lo, o juiz formulará quesito apropriado nos seguintes termos. Primeiro, idêntico ao do homicídio simples, quanto à materialidade e autoria, idêntico ao homicídio simples, quanto à letalidade. E o terceiro, que é o que nos interessa, se o réu, agindo assim, não quis o resultado morte, nem assumiu o risco de produzi-lo. Que é exatamente a cópia do texto legal, quando fala da lesão corporal seguida de morte, a sua caracterização lá no artigo 129, né? E aí, diz a nota, afirmado tal quesito, opera-se a desclassificação imprópria do delito, que passa a competência do presidente do Tribunal do Júri, qual deverá proferir a sentença. A votação dos demais quesitos será prejudicada, exceto, e aqui se perdeu, né, isso não se aplica mais, a relativa a agravantes que tenham sido articuladas e que não forem incompatíveis com a situação fática reconhecida, e o quesito obrigatório sobre atenuantes. Então, aqui vale a pena lembrar, então,
Primeiro, essa questão da importância de em todo o plenário se buscar se conhecer os quesitos, ou como serão feitos os quesitos pelo magistrado, e vale a pena ainda, embora tenha alguns pontos atualizados, fazer uso desse livro, do Júri, Teoria e Prática, porque ele tem ainda muitas lições que são importantes e seguidas por magistrados. Então, preparação, visualizar os quesitos e tê-los escritos aqui, tê-los pré-escritos é a melhor estratégia para esse momento tão importante, o julgamento pelo Tribunal do Júri. Agradeço a todos que nos acompanham e espero vê-los em outros vídeos.